Beleza, agora vai ser o primeiro episódio do podcast de Comida de Dragão. E é um prazer enorme estar aqui com meu amigo Fernando Mendes. Eu sou Bruno Multedo, CEO e cofundador da Let's Fly, que é a empresa que está por trás de Comida de Dragão. E como eu já adiantei, estou aqui com o Fernando Mendes, colecionador especialista de animais exóticos. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Cara, você tem 60 segundos e ninguém tá contando. Conta um pouquinho de você aqui rapidamente. Perfeito. Primeiro agradecer o convite aí, cara. Prazerzão estar aqui com vocês, abrindo aí o podcast de vocês. Bom, não uma coisa que eu mais falo, assim, sou mais conhecido como meu exótico do que como Fernando Mendes. Virou meu nome quase, que é o Instagram lá nosso, que eu compartilho a rotina com os bichos. Não sou veterinário, não sou biólogo, só para deixar logo claro que muita gente que acha. Eu sou jornalista, especializado em gestão estratégica de comunicação e marketing. Por estar muito nessa área aí com os bichos e hoje ter migrado totalmente para esse mercado, fiz uma especialização em manejo e conservação de fauna silvestre exótica. Hoje, além da Meu Exótico, uma empresa que a gente tem aplicativo, podcast, vários produtos, infoprodutos, vamos colocar para essa área. Atuo também como diretor de marketing e novos negócios na Exotic Pets, que é uma clínica, uma das maiores referências aí nacional, que só atende esses bichinhos diferentes, uns dragõezinhos diferentes lá. Maravilhoso. Fernando, me diz, quantos exemplares você tem lá contigo, sob teu cuidado? E me fala qual foi a reação mais engraçada que você, enfim, teve experiência com alguém chegando lá, perguntando, enfim. Conta um pouquinho de uma história maneira. Cara, vamos lá. Eu acho que hoje eu tô com 50 animais. É basicamente um zoológico, né? Eu vivo pra eles em casa, só não tem bicho, acho que no banheiro, na cozinha, no meu quarto. No meu quarto tem. Tava esquecendo. Alguns. Mas eu acho que da reação mais engraçada, acho que das pessoas, geralmente com serpente principalmente, achar que tipo... Nossa, não é molhada, não é gelada, acha que é um peixe por ter escamas, assim. Mas eu acho que uma das mais engraçada mesmo, uma vez eu fui no programa da Regina Volpato, e aí ela vai, mas tem afeto? Não sei o que, eles te reconhecem, não? E aí eu, não, são répteis, não, é muito diferente de mamífero, de cachorro e gato e tal. E ela vira, que graça tem? E aí fizeram um corte, isso viralizou, assim, isso é muito engraçado, assim, essa reação das pessoas esperam, acho que às vezes para ter um pet é muito uma troca de afeto. E réptil não tem essa dependência psicológica de sair para passear, de ficar fazendo carinho, quanto mais você deixa ele ali no cantinho dele, para ele, melhor. Assim, é um bichinho mais de observar, né? Eu gosto de falar que é como se tivesse Animal Planet ou Discovery Channel na sua casa, ao vivo, todo dia, podendo ver e em algum momento interagir também. É a graça dele. Cara, eles são muito interessantes, são muito maneiros. Especialmente as serpentes, eu acho, pessoalmente. Eu adoro. São 24 espécies diferentes. Serpente, eu não repito espécies. Justamente que eu gosto de estudar comportamento desses bichos. Então, gosto de ter uma de cada uma para ver como é que elas são, como é que elas se comportam, terrários diferentes. É incrível, um mundo incrível. E Bruno, você como CEO aí de uma empresa também que cria larvas, cara, como que sabe? De onde surgiu essa ideia? E como é que é a reação das pessoas? Pois é, todo mundo fica surpreso, né? Eu acho que, sei lá, eu chuto que 99,9% das pessoas com quem eu conversei foi a primeira vez que ouviu sobre isso. Essa é uma indústria, cara, que existe há mais de 20 anos. Começou lá na África do Sul, uma empresa de compostagem orgânica que fazia compostagem tradicional e viu na larva da mosca soldado negro uma forma mais eficiente de fazer aquela compostagem, né? Então a compostagem tradicional demora ali entre 80 e 90 dias, a larva da mosca soldado faz em 10 dias. Né? E no final, além do adubo também, que a gente produz, é o Fraz, né, o nome, tem a larva em si, que é uma fonte de alimento super rica, né? Então, isso começou com o meu sócio cofundador, o Marcos. Ele já tem uma empresa de compostagem lá no Rio de Janeiro, foi a primeira empresa lá do Rio de Janeiro, é uma das maiores aqui do Brasil, e ele, enfim, viu essa oportunidade, se inspirou nessa empresa na África do Sul, e eu vivia o meu mundo lá corporativo, e aí a gente se juntou. O Marcos, ele é um amigo meu de décadas, e a gente se juntou, ele me contou sobre o projeto, eu estava no momento de querer empreender na minha vida com algo mais significativo. Enfim, muito rapidamente entendi toda a situação, fui me envolvendo no projeto. Enfim, a gente fundou a empresa em maio de 2021. E assim, os amigos, né, se eles entendem, como é que eles ficam. Porque o meio corporativo, eu lembro, quando eu trabalhava também, antes de me dedicar totalmente ao mercado pet, no meio corporativo, Alphaville, Faria Lima, os caras já chegam, já olham as tatuagens, assim, são meus bichos reais, minhas tatuagens, são fotos dos meus bichos.
você cria cobra. Então, qualquer reunião, não era apresentação, esse aqui é fulano, gerente, ou líder de tal área, não era. Ele cria cobra, e aí depois vinha uma outra reação. Com larva foi mais uma coisa? Ah, mesma coisa, sim. Eles ficam... É muito engraçado ver a cara das pessoas, né? Porque diz sobre todas as emoções que ela tá sentindo. Então começa com uma estranheza, passa por um nojo, vira uma curiosidade, e no final, o mais legal é que vira sempre uma mesma emoção, que é a emoção, assim, da surpresa positiva e da verdadeira, enfim, torcida para que aquele modelo de negócio dê certo. Então, no final das contas, a gente transforma resíduos orgânicos em comida novamente. Aquele resíduo que iria para aterro sanitário, lixão a céu aberto, destruiu o planeta, agora ele é utilizado de uma maneira mais inteligente. Enfim, então as pessoas, elas no final das contas entendem essa circularidade do modelo e torcem para que dê certo, né? Então, eu acho isso muito bacana. Bom, e Fernando, me diz, quando que deu esse estalo em você de, cara, quero criar animais exóticos como um modo de vida? Onde é que saiu essa paixão? Cara, eu moro em São Paulo, mas eu sou capixaba, sou do Espírito Santo e sou de uma região chamada Caparaó. Eu fico o Pico da Bandeira e tudo mais ali, uma região muito de floresta, de natureza. Então, cresci na roça, tinha um tempo na roça de juntar boi, ir no curral tirar leite. Então, sempre tive esse contato com natureza, com animal muito, muito próximo na minha vida. Chega a vida adulta, né? A gente naquela correria e tudo mais, e assim, queria ter um pouco de natureza já estava morando em Vitória, que é a capital lá do Espírito Santo. Queria ter um pouco de natureza perto de casa, só que tendo empresa, dando aula, palestrando, viajando, não dava muito tempo para isso. E foi aí que eu descobri o mundo dos répteis. São animais que comem aí na fase adulta de 30 em 30 dias, só vai fazer as suas necessidades de 30 em 30 dias, não tem que sair para passear, não tem que ficar limpando. E aí comecei a pegar serpentes, lagartos, e aí é um mundo incrível e apaixonante, você não consegue parar. Então, hoje são serpentes, lagartos, aracnídeos, anfíbios, os insetos que eu sou apaixonado. Tenho, acho que uns 6 ou 7 espécies de baratas diferentes, lesma, caracol. Então, eu gosto muito dos invertebrados também, acho que um mundo muito negligenciado. Totalmente. Então, já tentei criar larva, só que as moscas começam a nascer e a casa ficou infestada. Eu falo, meu Deus, não, isso aqui não dá. Mas, cara, veio daí, eu acho, de ter um pouco de contato com a natureza, principalmente aqui em São Paulo, que eu acho que eu explodi com relação a número. Eu vim para São Paulo, acho que eu tinha 8 serpentes. Sim. E aqui você começa a ter acesso. O mercado cresceu também, se abriu mais criatórios, mais opções de bichos legais, né? É importante lembrar que são todos animais documentados, com nota, criatórios autorizados pelo IBAMA. Legal. Então esse mercado cresceu muito nos últimos anos, assim. A gente tinha 2 criatórios, hoje a gente tem uns 10, 12, 15 criatórios, então, graças a Deus, continua crescendo. Muito bom. E a ideia de trabalhar com inseto, cara, de onde surgiu? Você foi convidado pelos seus amigos, você já conhecia alguma coisa desse mercado? Cara, não conhecia nada. Você veio pelo modelo de negócio, como é que foi? Foi uma junção de coisas, assim, né? Eu tava vivendo, como eu tava comentando antes, no meu mundo corporativo, muito infeliz com aquilo ali. Tive algumas situações da minha vida que corroboraram com essa ideia de buscar algo mais significativo. Eu tive um pai, enfim, doente, que ficou ali durante quase 10 anos num processo até o falecimento dele. E viver isso de muito perto fez com que eu refletisse mais sobre o meu último dia de vida, né, cara? Somado aos 30 e poucos anos, né, que a gente revida, exato, aí eu sou pai, né? Então, tudo isso fez com que eu olhasse para minha vida com um olhar mais profundo mesmo. E aí eu tomei uma decisão na cabeça de, cara, eu quero empreender com algo que realmente alimente a minha alma. E a partir dessa decisão, muito rapidamente, as coisas foram surgindo. Comecei a conversar com alguns amigos, um deles foi o Marcos, que eu estava comentando, ele trouxe a ideia desse projeto que estava muito no iniciozinho ali com ele, congelado por causa da pandemia, foi numa época ali, foi outubro de 2020 que a gente teve a conversa, ele já tinha iniciado o projeto um pouquinho antes e congelou por causa do processo pandêmico, e aí quando eu me envolvi, foi quando a gente reaqueceu o projeto, e é muito do que você acabou de falar, assim, quanto mais me envolvia, mais eu estudava,
mais eu me envolvia e mais eu estudava, porque assim, é um mundo, né? Assim, muita coisa interessante envolvendo insetos, em especial a larva da mosca soldado, e aí encaixou muito perfeitamente com esse meu desejo de buscar algo significativo para dedicar minha vida profissional. A gente decidiu montar esse modelo com a visão de combate à fome e à malnutrição. Né? E é um trabalho óbvio, assim, é um propósito super complicado de chegar até lá, né? É um trabalho de longuíssimo prazo, é um projeto de vida. E eu gosto muito dessa ideia da maestria, de coisas longas, difíceis, do pouquinho em pouquinho, ir construindo, da inovação, né? Então, assim, os insetos acabaram, a BSF especificamente, acabou juntando vários elementos que eu gosto, modelos complexos, e que, enfim, encaixou, né? Então, estamos aí. Tem uma pegada ecológica muito legal, né? A questão completamente. De produção de, principalmente, de uma proteína super rica, com baixo uso de água. Exato. Acho que isso foi uma das coisas que mais me encantou, acho, quando eu conheci a comida de dragão, assim, que tem toda uma preocupação com a sustentabilidade, né? Esse é um elemento central, né, de comida de dragão e Let's Fly. É interessante ver que no Brasil, né, esse ainda não é um ponto de decisor de compra, como é na Europa, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, eu estou agora envolvido, de novo, desde 2020, eu vejo muito claramente a evolução das pessoas em relação ao tema sustentabilidade, né, em termos de preocupação, mais conhecimento, enfim, então acho que isso vai moldando comportamentos e os insetos entram como sendo essa alternativa que soluciona, né, a nossa questão envolvendo proteína em especial, ainda mais pensando assim, 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. A gente está falando de 2 bilhões a mais de pessoas do que a gente tem hoje. Né? A primeira vez que isso aconteceu, de chegar até 2 bilhões, os primeiros 2 bilhões, demorou quase 1000 anos. Entendeu? Para a gente chegar lá. E agora a gente vai chegar em 25 anos ter mais 2 bilhões de pessoas. Então imagina, num sistema hoje de produção de alimentos já ultra pressionado, né? Enfim, então 1 quilo de proteína de BSF demanda 15 mil vezes menos água do que o mesmo quilo de proteína do gado. A gente precisa de 3.140 vezes menos área para produzir a mesma quantidade de proteína quando comparado com gado. E já não tem tanta área, né? Pois é. Mudanças climáticas. 75% da terra hoje no mundo é dedicada à produção de alimento. 75%. Né? Enfim, então são questões muito relevantes e que elas, na minha previsão, não vão melhorar ao longo desses próximos 25, 30 anos. Então, soluções envolvidas em insetos, né, eu acho que são soluções realmente muito promissoras nesse sentido. Eu já pesquisava, eu estou sempre pesquisando, assim, eu gosto muito de testar alimentos, a parte nutricional dos meus bichos, fazer receitinhas, mesclando vários ingredientes ali, legumes com inseto e tal, para os animais onívoros. E aí eu já seguia, né, a Let's Fly. Já tinha ouvido falar da Let's Fly, e aí já estava seguindo no Instagram. E aí eu acho que um dia apareceu comida de dragão em algum story da Let's Fly, alguma coisa, eu comecei a seguir. E aí vocês mandaram mensagem pra mim, falaram, caramba, que legal que você tá aqui seguindo a gente e tal, podemos te mandar pra você testar? Eu falei, por favor, me mande, obrigado. E aí vocês mandaram os produtos lá, as larvas, do tipo, tem usado lá com tartaruga, com jabuti e tudo mais, os bichinhos adoram, os lagartinhos comem também. E como é que você lida com essa barreira psicológica que eu imagino que exista, né, tanto em répteis como eu sei que existe em insetos? Como é que você lida com isso dentro do seu negócio, com as pessoas? Como é que você abre a mente das pessoas, assim? Então, eu acho que uma das minhas principais, vamos falar assim, propósito é desmistificar isso aqui. Toda vida importa, todo bichinho tem o seu valor e tudo mais, sabe? Então, quando eu começo a criar inseto não só para alimentação, mas como pet, então tem bichinhos que eu tenho, tipo lesma, caracol, alguns tipos de baratas, são pets. Como reproduzem, alguns vão para alimentação, para o excesso e tudo mais, tem um controle de colônia ali.
Mas eu vejo que as pessoas passam a ver mais isso. Aqui no Brasil ainda é pouco. Você pegar na Ásia, por exemplo, Japão, China, o mercado de inseto pet é gigantesco. Assim. Chegou o outono lá, as Daiso, que são as lojas especializadas no Japão, quase metade vira só produto para inseto. No Brasil isso está engatinhando. Agora a gente está conseguindo com os caracóis, por exemplo, com os escargot que as pessoas comem também, mas como pet. Então acho que é produzindo conteúdo, interagindo, pegando na mão. Eu como tudo que meus bichos comem. Eu como os insetos para as pessoas verem e tal. Porque eu acho que tem que produzir esse tipo de conteúdo, assim, acho que é uma forma, eu como jornalista, assim, acredito muito no poder da informação. Total. Obviamente, com fonte, checagem, não vou comer nada que vai me fazer mal, coisa do tipo, o que eu posso comer. Mas também lá fora é comum, você tem os grilinhos, por exemplo, que é embedado no chocolate, é igual um bis. Só que é muito mais gostoso e nutritivo, muito mais saudável. Você tem os tenebres, por exemplo, lá com cebola e salsa para comer como tira-gosto de cerveja. Então, acho que a minha forma de contribuir, vamos colocar assim, para esse mercado como um todo, assim, eu acho que é desmistificando, naturalizando. Acho que a gente precisa naturalizar isso. É igual os tatuzinhos de jardim. Sim. Um bichinho muito legal de pet. Eu tenho, sei lá, 8 espécies diferentes, de cores diferentes, pintadinho, não sei o quê. Então tem um mercado genético lá fora também de trazer cores, de padrões. E para as crianças isso é incrível, que eu acredito muito nisso também. Às vezes tentar focar no adulto, é uma geração que é muito mais difícil de você mudar a cultura. Sim. Então, você produz um conteúdo mais acessível, que você impacte as crianças, eu acredito mais nesse resultado, assim, sabe? Sim. De focar mais nas crianças para esse tipo de conteúdo de mudança de cultura mesmo. As crianças são maravilhosas, elas não têm barreiras, né? Nenhuma. Quando a gente recebe crianças lá na nossa fábrica, por exemplo, ou quando a gente participa e putz, vai sem embora. Nenhum. É muito maravilhoso isso, cara. É exatamente isso. Quando a gente leva a serpente em algum lugar, a gente fica até assim, calma, porque ele já vem, quer pegar de qualquer jeito, quer pegar. É maravilhoso. Muito bom. E, pô, você estava comentando que você não é biólogo, né? Você é jornalista. Exato. Mas me conta, então, qual foi sua estratégia para estudar, né? Para ser um especialista no final das contas. Onde é que você busca hoje conhecimento e buscou também ao longo da tua carreira? Você não tem muito material em português. Você tem muito uns care sheet para como cuidar desses bichos lá fora, em inglês e tudo mais. E aí, mais uma vez, o jornalista fala mais alto. A vez, jornalista, tipo, como que eu torno esse conteúdo acessível? O Instagram do Meu Exótico começou como um Instagram de pet. Eu tô falando de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo no meu Instagram pessoal. Não queria, do nada, jogar uma serpente na cara das pessoas. Porque tem gente que tem fobia, enfim, tem uma série de situações ali. Comecei a compartilhar tudo que eu estudava, as dicas de manejo, o que deu certo, o que deu errado. Sempre estudei muito por materiais confiáveis lá de fora, artigos científicos, sempre gostei muito, porque a gente chama de manejo baseado em evidências. Então, alguém testou, alguém viu cientificamente, com uma metodologia, então isso dá para aplicar aqui ou não. Então, a gente começou a produzir bastante conteúdo com relação a isso. E aí, a Meu Exótico depois virou uma empresa, então a gente tem um aplicativo hoje que as pessoas conseguem fazer o manejo ali dos seus bichos, peso, crescimento, alimentação. Para o veterinário isso é maravilhoso, quando ele chega numa consulta para o check-up, por exemplo, que tem todo o histórico de comportamento do bicho em casa. E começamos a fazer parceria com os criatórios de produção dos manuais de manejo, que a gente chama de guia de posse responsável. Todos baseados em ciência também, então tem uma referência bibliográfica enorme nesses manuais e virou uma grande referência, acho que para o mercado com relação a isso. Então a gente produz esses manuais, tem um blog no nosso site, o podcast que a gente faz também com relação a isso, onde a gente foi buscando, assim, o podcast ele começou lá atrás com um biólogo, um veterinário e eu, e depois eles saíram, aí o meu sócio veio, que também é veterinário, cara, sempre buscando um artigo científico, porque a internet a gente sabe que é terra sem lei. Então tem muita gente que começa a criar ontem e tá lá cagando regra. E aí você vê esses bichos indo para veterinário, esses bichos passando mal, esses bichos sendo impactados. Então tem uma série de erros de manejo que causam problemas de saúde nesses bichos, sabe? Então foi muito por isso que eu não repito espécie, porque não é porque uma cobra cria assim. Então, mas uma cobra da América Central é diferente da cobra lá da Papua Nova Guiné, na Oceania. É outro manejo, que é diferente de uma da África, que é diferente de uma outra de outro lugar. Então, clima, umidade, iluminação, aquecimento, tudo muda de espécie para espécie, né? E aí, como bom jornalista investigativo, eu ficava louco por isso, eu queria mais. E eu comecei, cara, a estudar muito por conta disso. E aí depois fui fazer a pós. E como eu dou curso e tudo mais, eu não quero que ninguém fale, mas ele não é biólogo, tá dando curso. Ele tava, eu falei, tá, vou fazer uma pós aqui, aí tá tudo bem agora, vocês querem carteira? Toma uma carteirada. Mas vem muito mais, acho que, da prática e de falar com quem já conhece.
experiência, falar com quem já tem experiência há anos, porque não é um hobby que começou agora. Eu tô nesse hobby há, sei lá, uns 12 anos. Tem gente que tá há 40. Então, ter uma rede de pessoas que eu possa... Cara, aconteceu isso, o que você acha que é? Cara, aconteceu isso aqui. Eu mando para 2, 3, 4, como bom jornalista tem um monte de fonte, bombardeava as pessoas, eles me davam informações e falavam, 3 bateram, vou seguir as 3 que bateram. Legal. Ou falei, mas fulano falou isso, o que você acha da opinião dele? E aí só me enriquecia muito com relação a esse conteúdo, sabe? E aí eu ia lá e compartilhava na internet. E a comunidade, ela compartilha informação, você sente? Sim. Ou é uma comunidade mais arredia, não troca tanto? A galera mais nova, ela tem muito uma coisa de querer ser o primeiro, ou vou botar lá, ou vou postar, é normal da geração, e eu acho dessa coisa toda de monetização, você quer saber quando crescer, influenciador, youtuber, essas coisas. Mas os das antigas, nem Instagram de bicho tem. Você fala no WhatsApp com eles. Que é uma pessoa que veio muito numa época que esses bichos nem eram legais no Brasil. Mas eles têm uma experiência gigantesca, pessoas que trabalham em zoológico e tudo mais, então já lidam com esses bichos há muito tempo. E, cara, eles amam falar sobre isso. Você quer falar de bicho, a gente passa horas falando de bicho em qualquer situação possível, porque a gente gosta muito de falar de bicho, sabe? Então, a galera que gosta e compartilha, assim, de peito aberto mesmo. E, Bruno, comida de dragão hoje, o que tem a ver com répteis? Por que dragão? Por quê, né? Bom, também tem coisas a ver com o que você acabou de falar, assim. A Let's Fly, ela já existia, né, como empresa, a gente já vendia no modelo de atacado e a gente viu uma oportunidade, enfim, de entrar no modelo, no mercado de varejo, diretamente em contato com o cliente final. E a gente tem essa questão da barreira psicológica. Né? E a gente se viu então nessa situação de, bom, a gente vai chamar, como é que vai ser o nome dessa marca, né? A gente vai chamar de quê? De larva, pô? De mosca? E por mais que a gente seja orgulhoso, né, do nosso inseto, e a gente também tenha o cuidado de não querer tapar o sol com a peneira ou lidar com medo, pelo contrário, né? Coragem é um dos nossos valores e a gente lida, né, a gente traz a coragem para esse lugar de declararmos que somos produtores de inseto com orgulho. Mas a gente não quer também evitar, ou melhor, a gente quer evitar essa barreira psicológica de cara. Né? A gente quer trazer a pessoa para perto para a gente poder ter a oportunidade de abrir a mente dela. Então o nome era uma questão muito fundamental. E aí a gente resgatou o nome Comida de Dragão de um workshop que a gente tinha feito, cara, mais de um ano antes do desenvolvimento da marca, para o desenvolvimento de algumas embalagens dos produtos de Let's Fly. E aí a gente tem um dos meus sócios cofundadores, o Diego Flores. Ele é biólogo, PhD, como vocês já conversaram muito. Pois é. Ele é um apaixonado por cobras, répteis, anfíbios, animais exóticos de maneira geral. E a ideia dele foi comida de dragão. Então a gente resgatou essa ideia lá de trás, porque é um nome maravilhoso, se encaixou perfeitamente. Declara o que é no sentido de ser uma comida, mas aí traz o dragão, que, enfim, é um ser místico, né? Algumas pessoas talvez até acreditem que já tenha existido em algum momento do tempo. Então, o nome Comida de Dragão, ele explica e não explica ao mesmo tempo, né? E o dragão, ele é um ser que não gera nojo. Pelo contrário, ele gera curiosidade. É fofo, né? Disney faz filme, cara, isso faz toda a diferença. Pois é, e aí tem o dragão desde, sei lá... Como Criança o Dragão. Como Criança o Dragão, House of the Dragons, tem o dragão do Shrek, né? Então, isso também foi outro elemento que foi alimentando a decisão, né? Porque o dragão você pode explorar visualmente ele de N maneiras. Do fofinho ao monstro. Do realista ao cartoon, do fofinho ao super bravo. Você pode trabalhar com o dragão inteiro ou só uma parte, né? As escamas, o olho, a garra, enfim, o rugido, por que não? E o dragão, ao mesmo tempo, ele é um símbolo de transformação, né? E o que a gente faz é transformar o resto de comida em comida novamente. E todo bicho, todo ser humano pode ser um dragão dentro dele, né? Então é o cachorro que é dragão, é o gato que é o dragão, é o réptil que é o dragão, enfim, é o ser humano que é o dragão, né? Então, todos que se relacionam com essa ideia de transformação e de querer fazer o melhor para o mundo ao redor, cara, é um dragão. Começou de um réptil, porque a inspiração do Diego para falar do Comida de Dragão foi o dragão barbudo. E ele, inclusive, trouxe essa referência, foto, né? E a gente inclusive, vai lançar daqui a pouquinho um Grube, né? Legal. E aí sim a gente vai ser bem dragão mesmo, né? Vai ser bem legal. Fantástico, cara. E, mano, não deve ser fácil criar um produto tão diferente, uma empresa do zero com relação a isso.
Como é que foi isso? Vocês se juntaram como bons empreendedores loucos mesmo e todo mundo meteu as caras, foi botando dinheiro do próprio bolso? Teve investidor que acreditou na causa de vocês? Como é que foi criar a Comida de Dragão, no caso, né? Sim. Do zero. Foi e vem sendo, né, um grande desafio. Primeiro que inovar no país, como o Brasil, já é um desafio por si só. Quando a gente lançou a Let's Fly, não existia... já existia um arcabouço regulatório minimamente ali favorável à introdução de insetos como fonte de alimento para animais, mas existiam vários pontos cegos na lei. Não havia nenhuma empresa ainda com um registro no Ministério da Agricultura, como temos hoje, se eu não me engano, 7, 8 empresas no Brasil. São mais de 250 produtores de insetos no Brasil, somente 8 ali, talvez seja um número um pouco maior hoje, com um registro oficial no Ministério da Agricultura, como a Let's Fly tem, né? Isso aí já foi também um outro desafio. Para que você tenha o registro, tem que construir uma fábrica, né? E você não pode chegar lá no mapa com um projeto de fábrica falando isso aqui é provável. Isso não existe. Então a gente teve que levantar uma grana, levantamos 4 milhões de reais no primeiro momento, com pessoas físicas que acreditaram no nosso sonho, acreditaram no propósito. Acho que todos eles, assim, colocaram esse elemento como sendo um elemento sensível para tomar a decisão de colocar o dinheiro, que é o nosso propósito de longo prazo do combate à fome. Então, acho que eles todos foram tocados por isso, sensibilizaram por isso. Então, construímos a fábrica, da fundação até a gente ter a nossa primeira receita oficial, a gente está falando de maio de 2021 a abril de 2024. Então, foram quase 3 anos certinhos para que a gente pudesse, então, começar o negócio de verdade, né? Então, um baita desafio. E Comida de Dragão, que veio um ano depois, a gente lançou em fevereiro de 2025, esse ano agora, está sendo um desafio ainda maior, né, do que o modelo de atacado. São, base de clientes infinitamente maior, muito mais pulverizado. Cada cliente ali nosso é um ponto de risco também, né? Para alguém que fale mal ou detrator. Graças a Deus, até agora, a gente tem tido muito sucesso. Assim, os cachorros têm pego, os gatos têm pego, os répteis têm pego, aves ornamentais têm pego. A gente tem recebido, muito mais feedbacks positivos do que negativos. Os negativos que acontecem, a gente chega perto, fala, conversa, traz mais informação. Essa questão da informação tem sido uma estratégia também muito vencedora, né? Você estava falando agora na tua resposta. Eu acho que esse tem sido talvez o grande elemento que tenha trazido sucesso na quebra da barreira psicológica. A gente percebe que essa barreira vem muito de um viés inconsciente, né? E tem uma explicação evolutiva, biológica para isso, cultural para isso. Mas aí a gente então traz mais informação e aquela pessoa começa então a virar uma chave na cabeça mesmo. Começa, caramba, entendi realmente tudo que eu acreditava até aqui, que eu nunca tinha parado para refletir ou questionar. Tem aqui um ponto que eu deveria mudar. Então tem sido muito efetivo esse processo. E por isso a nossa estratégia de, por exemplo, esse podcast, a gente quer ter ser uma espécie de hub de informação útil para o público. Não somos especialistas, não somos médicos veterinários, né? Não, apesar do Diego ser um biólogo, né? O time não é feito de biólogos ou nutricionistas ou coisa que o valha. Enfim, mas a gente é muito estudioso, a gente é muito pautado na ciência. A gente tem, desde a largada da empresa, uma parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje temos outras universidades também conosco, enfim. Então a gente é muito pautado na ciência mesmo, artigos científicos, tem teses feitas com a nossa própria larvinha agora de, enfim, graduação, mestrado e doutorado. Então hoje a gente vem ganhando essa autoridade e vem bebendo também da autoridade, como, né, a sua, como de, enfim, outros especialistas, para trazer para essa comunidade, enfim, fomentar, né, essa empresa e esse modelo. Então a nossa ideia não é ganhar dinheiro, sabe? Isso aí vai ser uma consequência, tomara que aconteça. Mas a nossa ideia mesmo é fazer essa transformação acontecer e deixar esse legado, né, para próximas gerações que virão. Enfim, então essa é a história. Qual foi a reação mais engraçada quando você explicou a sua startup, o que era esse meio corporativo, assim? O que mais te marcou? Que alguém falou, meu Deus, tá louco? Cara, eu tenho 2 histórias, assim. Uma talvez tenha sido a primeira vez que a gente falou com um banco, né, estávamos lá, precisamos levantar dinheiro, e agora vamos conversar com quem? E a gente foi lá conversar com o time de Private Equity do BTG Pactual. O Private Equity olha empresas que são, né, já estabelecidas, né, já olham para empresas grandes, ainda mais de um banco como o BTG.
Então foi uma... E ao mesmo tempo, do outro lado, tava eu ali falando pela primeira vez de Let's Fly, então também não tinha ali o pitch muito bem organizado, né? Então vamos botar a cara e vamos falar. Então, assim, a pessoa do outro lado ficou... não sei nem se ele entendeu tudo, pra te falar a verdade. Ficou ali um pouco assustado, ficou assim, cara, isso aqui não é o que eu tô buscando, com certeza. Enfim, então foi mais estranho do que engraçado essa. Agora, uma história que foi realmente engraçada foi uma vez que a gente participou de um evento, uma feira lá no Rio de Janeiro, chamado do Rio Innovation Week, que está acontecendo agora de novo. E aí é muito legal, né? Porque você vê as pessoas participando, muita gente. E aí a gente tinha apresentado a Let's Fly para uma pessoa específica que deu, assim, 15 minutos. Ele adorou. Aí deu 15 minutos, ele trouxe... Fernando, não é brincadeira não, devia ter umas 15 pessoas junto com ele. Então ficou todo mundo ao redor, assim, do stand. E eu, peraí, organiza, pessoal, fica aqui do lado que eu vou falar tudo de uma vez só. E aí eu fui explicando, fui falando, e as pessoas com aquela cara, e aí no final eu passei comida de dragão para todo mundo experimentar, né? E aí todo mundo experimentou, né? E uns com mais nojo, outros com não, e rindo pra caramba, todo mundo brincando, assim. Então, enfim, essas experiências em feira com as pessoas são muito enriquecedoras. Sim. A gente consegue perceber, assim, na cara do gol, como funciona a barreira psicológica, como se quebra, né? E as pessoas se divertem muito. E eu digo, assim, com certeza absoluta, assim, né? Que nem todos experimentam. A larga maioria, eu chuto aqui, que, sei lá, 90% das pessoas que param no nosso stand acabam experimentando a larvinha. Mas com certeza absoluta, todas elas saem com uma sensação de, pelo menos, melhor do que esperava. Né? Então é uma experiência que você vê que enriquece a vida da pessoa. A pessoa tem uma história agora para contar, né? E volta para casa e conta e segue a gente de novo naquela ideia de pô, vocês têm que dar certo. Então, cara, é muito legal, é muito engraçado esse processo. E me fala, cara, dos répteis que você cria ou já criou, e aí expande para outros animais também, qual que tem a alimentação mais exótica? Cara, eu acho que o mais generalista, vamos colocar assim, acho que são os teius. É um lagartão brasileiro que fala que é o nosso cachorro do mundo dos répteis, assim, um bicho de 2 metros, mas super manso, super parceiro. E aí, cara, qualquer coisa que você joga, esse bicho come. E aí eu gosto muito de fazer essas receitas, experimentar, ver textura. Então, você falou do lançamento do Grub, eu já ajudei outras 2 marcas, justamente nessa, não na composição, na parte, né, de nutrição, mas textura, paladar, ou coisas do tipo para esses bichos. Então eu gosto sempre de misturar. A própria larva de vocês, por exemplo, eu vou testando lá. O bicho pega seca, aí dá uma esfera e fala, pô, se hidratar. Então o como te dá, você estava falando de feedback às vezes negativo do cliente, que eu vejo às vezes no mundo dos répteis, eu indico um produto, vamos colocar assim, a pessoa, não aconteceu isso. Eu falei, mas você não usou direito, não foi a forma como você está oferecendo. Vamos mudar isso aqui, então, a forma de oferecer para você ver se vai funcionar ou não. Aqui dá para você misturar ali e tudo mais. Então, acho que é um pouco disso, assim. E tem espécies novas que chegam. Eu estou agora com umas tartarugas que são aperemas e tracajás, por exemplo. Estou apanhando para pegar o que elas mais gostam e tudo mais. Então, acho que aí um dia eu acho que o bicho só vai gostar de ração. Você joga couve, o bicho come. Você joga uma codorna morta, o bicho come. Você fala, esse bicho é exótico também. Então come de tudo, assim, cara. Eu acho que as tartarugas eu tô nessa fase dos quelônios que estão começando a chegar agora, principalmente os quelônios aquáticos. E, cara, tô curtindo pra caramba. Comem também BSF, a larvinha, jogam lá no laguinho, os bichos já pega tudo, cara. Gostam muito, assim. Eu falo que BSF, eu costumo falar que é a Nutella desses bichos, tipo, porque eles vão num jeito... Eu nem gosto de Nutella, mas eu faço essa comparação porque a maioria das pessoas gosta. Então eles vão, assim, com tudo, assim, cara. Isso é bem legal mesmo. Já rolou aquele ratinho assim pra cobra? Jogou assim? Muito, rato, coelho, pintinho, caraca, codorna. Isso que eu adoraria ver ao vivo um dia. Mas a gente faz com todos pré-abatidos, então eles já estão todos congelados, a gente não dá com vivo. Entendi. Com bicho vivo, porque o bichinho na natureza, o bicho pode fugir, ali não, coitado, o bicho, meu Deus, vão morrer. Então a gente, meio que uma questão ética ali, não sempre dá pré-batido, congelado, né, descongela e oferece pro bichinho ali. Legal, você vê que eu sou completamente ignorante, né? E falando em comer, obviamente, você já comeu também, né? Pô, já comi várias vezes, assim, eu como constantemente. Você coloca, tipo, é uma coisa que começa a fazer parte da sua rotina, por exemplo? Tipo, totalmente, cara. Da manhã, bota na fruta. Eu faço todo dia, eu faço um whey proteinzão, assim, proteína, boto.
E agora que a gente lançou os suplementos, né? A gente lançou os suplementos agora na semana passada, pô, fica mais fácil ainda, porque aí vira pó junto e vai embora. Sensacional. A minha mãe, ela trocou o crouton da salada dela, ela come todos os dias com a larvinha desidratada. Sensacional. Cara, tem gosto de... Eu, sinceramente, acho que tem gosto de casquinha de amendoim, assim, não tem nada demais. É muito gostosinho, cara. Eu curto... Cara, as pessoas... Antigamente tinha um evento aqui em São Paulo, acho que deve ter ainda, que era o Taste, que era comida... Tinha um que era de comida de rua. E sempre tinha uma empresa aqui do interior, eu acho, que eles levavam só um canapé com neve, um negócio com grilo, justamente para falar da alimentação com inseto, assim, que é... Eu espero que se popularize cada vez mais para o humano. Eu até acho que não vai ser o inseto inteirão que vai pegar com humanos, assim, falando de Brasil especificamente, sabe? Eu acho que o caminho vai ser mesmo um whey protein. A gente já sabe, isso tem em pesquisa e a gente sabe também empiricamente que a barreira psicológica reside muito no visual. Então, se a pessoa vê a larvinha como está aqui, ela tem muito mais aversão do que se fosse o suplemento que é um pó. Ou que, por isso mesmo que a gente lançou Mordida de Dragão também, que é um biscoitinho. Né? Então a gente percebe isso, vê nos nossos clientes, mas assim, nosso carro-chefe, a larvinha desidratada, a comida de dragão original, tem sido aí 70% das nossas vendas tem vindo desse produto. Então, pô, a gente fica feliz com isso, assim, porque tá pegando mesmo. Tem gente que, né, compra mesmo, são os fica mais amarradão. Como eu, que gosta de comer o bichinho mesmo. Quando eu viajo pro norte, lá Amazônia, Pará, mano... Se mexer, eu já pergunto, pode comer? Pode comer, pode comer. Tem umas culinárias bem diferentes. Muito legal. Eu curto. Dentro do mundo de possibilidades de estudo, né, envolvendo répteis e os animais exóticos de maneira geral, tem assim uma espécie de, top 3 lugares, sites, pessoas, podcasts, enfim, que você recomende, né, alguém que queira aprender mais sobre animais exóticos. Onde é que ele vai, assim, nos 3 primeiros lugares? Perfeito. Não vou puxar sardinha para o animal exótico. Lógico, porque eu acho que hoje, de referência, eu acho que a gente se tornou uma das maiores referências nessa produção de conteúdo por envolver, eu acho que um jornalista e um doutor, um veterinário doutor em posse responsável. A gente une muito bem essas duas áreas. E o nosso portal é muito rico de informação, meuexotico.com.br. Lá você vai ter os manuais de manejo com quase 100 páginas, cada um por espécie, com referência bibliográfica, tudo de graça, isso é importante falar. Todos os nossos materiais são gratuitos. A gente tem 2 cursos gravados que são pagos, mas esse material tem todo. A gente tem mais de 100 fichas de pet lá para você entender, quero saber, e aí não só de répteis, tem ave, tem pequenos mamíferos, só não tem cachorro e gato. Quando a gente fala de pets não convencionais, é tudo menos cachorro e gato. Peixe e tudo mais. Então são fichas que vêm desde o tamanho que você precisa para criar, o que come, dieta, a questão de posse responsável, sua responsabilidade social com esse bicho, a responsabilidade ambiental com esses bichos, com cada um deles ali, do impacto que eles têm. A gente tem um teste lá que é Meu Exótico Ideal. Você vai respondendo um quiz e no final ele te fala qual é o pet exótico ideal para você. Às vezes vai ser uma pelúcia. Porque às vezes você fala, cara, você me passou uma rotina que e você não é para ter um pet vivo ainda, ou coisa do tipo, sabe? Então eu vejo com esse, acho que da veterinária, que está bem prático, acho que é o Dr. Alessandro Bigeni, conhecido como Puff. Também para muita gente lá no Instagram, que sempre compartilha dicas e coisas do tipo. A equipe exótica também, que é do Rio de Janeiro, lá o Felipe, que também tem muito bicho exótico. Ele tem desde corujas, répteis, jacaré, e tá sempre compartilhando a rotina dele ali também. É um cara que tem uma experiência muito grande, de muito tempo. Então, tem uma galera assim, eu gosto muito de quem vive, que tem a vivência, sabe? Que às vezes também a gente... Vai ter muito biólogo, muito veterinário, que vai falar com base em artigo científico, aqueles vídeos de react que viraliza muito na internet, mas na prática é outra coisa. E aí por isso que eu gosto muito do Puff, do veterinário do Alessandro Bigeni, porque ele cria desde antes da veterinária, de entrar na faculdade. Então, além da clínica, além do estudo, além de coordenar pós nessa área, ele tem vivência também com várias espécies. Então, essa vivência com esses animais tão diferentes, às vezes você pega um artigo científico e você fala... Cara, mas então é meu indivíduo aqui, porque também pode acontecer, porque um animal, cada indivíduo é um, né? Mas eu acho que eu colocaria esses 3 ali. Legal. Esses top 3. E me diz sobre a BSF especificamente, seja o mais honesto possível. Sempre. Cara, a BSF é boa mesmo para animais exóticos? Eu vejo que os bichos gostam bastante. Assim, falando de nutrição, eu acho que talvez a melhor
com relação à proteína para animais que precisam ter base proteica, né? E aí você tem que dosar, obviamente, isso, porque dependendo da dieta, às vezes você tem um animal que é onívoro, mas a maior parte da alimentação dele precisa ser vegetais e tudo mais, e você tem que oferecer alguma fonte de proteína, às vezes 5, 10%. Além de ser prático e fácil, você pega a larvinha ali, coloca no meio, você pode ir quebrando ela, assim, para o bicho não selecionar também. Eu até postei um vídeo de vocês, acho que ontem, um story, eu botei na comida do jabuti, ele nem quis saber do legume, ele ficou catando as BSF. Devagarzinho, né? Acho muito bonitinho. Ele foi catando cada BSF que tava na comidinha dele. Eu falei, a próxima vez tem que dar uma trituradinha, eu acho, aqui, para ele não selecionar tanto. Mas tem um outro ponto que eu gosto também, que eu acho que da BSF, é ela desidratada. E quando você hidrata um pouquinho ela, porque ela não fica borrachuda. Porque se você pega... O que eu tinha testado antes, eu fui no Animalia Park, e o pessoal da nutrição lá me deu de presente um monte de larva. Viva ainda. Eu congelei isso e fui dar. E eu percebi que ela era muito borrachuda. Sim. E aí, alguns animais que eles comiam, quando ele defecava, aquele bolo de BSF, ou seja, ele não digeriu nada, não aproveitou nada daquilo. Isso foi até com os leopardo gecko. Eu faço hotel também em casa, então às vezes eu pego os bichinhos dos meus clientes também, eu ofereço isso e deu bom, o bichinho gostou, eu já indico para a pessoa. Falei, olha, comeu isso aqui em casa, pode comprar aí para ele, que foi bom e tudo mais. Que é uma coisa que eu vejo que eu não tive com a BSF desidratada e reidratada, vamos colocar assim, né? Que eu boto um pouquinho de água, assim, só para ela ficar um pouquinho molinha. E aí tá indo super bem com os bichinhos, assim, sabe? Que bom. Não, então eu já era fã e agora com essa praticidade de vocês fica bem mais fácil. Não ter mosca voando dentro de casa é ótimo. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Pô, isso aí tem várias histórias disso também. Não, e qualidade, né? Porque eu não tinha... Não sei como que eu vou limpar as larvas, ficam tudo ali com alimento. É igual que o tenebro você bate, ele vai. A larva é muita e tudo mais. Assim, não é uma coisa que você... É bem comum nos exóticos você criar os insetos em casa. Para quem não tem a barreira, obviamente, da família, que não barata em casa, não vou criar e tudo mais. Você poder comprar de uma boa qualidade e principalmente não dá para você criar em casa. Para mim, eu acho diferente de barata, de tenebro. Grilo já é um desafio criar em casa, aquele bicho pula, come tudo. É meio desafiador, sabe? BSF, acho que criar em casa é só para louco mesmo. Quando as larvas fogem, então aí fica aquela quantidade. Ih, já tem várias histórias disso. Mas vamos lá, me fala sobre a tua evolução, cara. Do primeiro bicho teu, exótico, até hoje. Fala aí rapidamente como é que foi. Cara, eu acho que começa por uma culpa. Por isso que eu faço bastante terapia. Cara, era uma época que eu comecei a ter, foi muito no impulso. Eu já queria ter alguma coisa de natureza, como eu falei, dentro de casa. Eu tinha uma agência de marketing digital lá no Espírito Santo. Trabalhava com tanto a área de licenciamento ambiental, aí a RIMA, essas coisas, audiências públicas, comunicação comunitária, e tinha a parte do digital que era muito forte. Então, sempre já tive essa relação com o meio ambiente. E aí, um dia, andando na agência, a estagiária, nossa, olha que lagarto legal, no Facebook, vendendo uma iguana. E legal, obviamente, na época, eu nem sabia que era legal, o que era ilegal, que se precisava ter documento. E eu atendia, na época, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e o IEMA lá, que era o órgão estadual que licenciava. Mas não tinha a mínima noção que esses bichos precisavam ter documento. Eu falei, quanto é? Ela, tipo, sei lá, na época acho que era R$200. E eu comprei iguana. E o cara levando uma gaiola de hamster pra mim, essa iguana. E aí eu peguei, tipo, veio uma frente fria e em 10 dias a iguana morreu. Porque eu não sabia nada, não sabia que ela precisava de aquecimento, de UVB, não sabia que ela comia, tava dando alface. Não pode dar alface pra esses bichos. E aí, cara, eu comecei a me sentir, extremamente culpado com relação a isso. Aí comecei a pesquisar, estudar. E eu fui vendo que existia um mundo gigantesco. Aí, meu filho, ninguém me segura. Aí eu caí dentro mesmo, estudando. Eu acho que eu vivo hoje essa coisa de... Basicamente, minha vida é em dedicação a esses bichos, a um propósito, assim. Eu acho que eu brinco que é uma culpa que eu ainda levo dessa iguana. Essa iguana tá comigo até hoje, aí, me guiando nesses caminhos. As iguanas duram quanto tempo, assim, de vida, por curiosidade? Acho que iguana, uns 15 a 20 anos. A gente atendeu uma esses dias lá na clínica de 20 anos, o Sancho. Um bicho enorme, enorme. Que é raro, muito legal. É raro, você vê. Mel Salvador, assim, cara, eu nunca vi um bicho tão grande. E ela faz comercial, ela seria um bom garoto propaganda para vocês, por mais que iguana não coma proteína nessa fase adulta, mas ela é literalmente, vou te mostrar a foto depois aqui, um dragão. Que maneiro. Ela é muito grande, uma cabeça grande, a Mel Salvador, assim, aquela barbatana, muito sensacional. Precisamos dessa foto. Vocês pensaram nos exóticos desde o início ou foi depois? Eu sei que o Diego ali já tem, né? Ele é herpetólogo, do mundo dos répteis. Do início já pensaram, não,
Foi uma coisa de roadmap de produto mesmo, do tipo, vamos focar primeiro, obviamente, cachorro e gato, onde vem a grana maior nesse varejo de pet. E depois, sempre pensaram nos pets exóticos ou foi algo que surgiu depois? Não, a gente sempre teve exóticos na mente, assim, né? Aí, até voltando para a Let's Fly, né? Assim, quando a gente lançou a Let's Fly, a gente tinha 3 indústrias na cabeça. Pet, aquacultura, peixes, né? E aí o que a gente chama de espécies variadas, que aí entram os répteis, os anfíbios, as aves ornamentais, peixes ornamentais. Então, répteis sempre estiveram ali na nossa mente também porque não existe barreira psicológica com eles, né? Então, o criador mesmo do réptil, ele já está acostumado com insetos, então a gente sempre viu como sendo um mercado que fazia sentido para a gente colocar produtos nele. E aí, quando a gente lança comida de dragão, a gente lança focado inicialmente em cães e gatos, e especialmente cães. Dentro da experiência que a gente veio tendo, cães sempre pegaram muito mais do que gatos, embora gatos também peguem com muita frequência. E dentro da lógica também de você começar um negócio do zero, né? Então, assim, você tem muitas oportunidades quando você está do zero, né? Tudo é possível. Então, você tem que escolher alguma coisa para você conseguir sair do zero, senão você sempre fica no meio de um monte de coisa e aí não faz muito sentido. Então, dentro dessa lógica, a gente, vamos lançar aqui um produto único, focado aqui em cães e gatos, especialmente cães, e vamos indo. E aí a gente está indo. E nesse que estamos indo, a gente vê oportunidades agora com os produtos já lançados, né? E aí dentro desse roadmap de P&D, a gente já vinha, né, com essa ideia de ter um alimento específico para réptil. E aí chegou a hora. Então a gente está saindo do forno aí, daqui a uns 30 dias, talvez menos, a gente lança o nosso grupo no mercado. E a gente está bastante otimista, com esse produto específico, né? Então, enfim, é isso. Sempre esteve presente e agora é que a gente está colocando em prática mesmo. Que bom. Me fala, quando é que você entendeu que você era uma referência dentro do mercado de pets exóticos no Brasil? Cara, acho que teve 2 momentos assim que eu acho que é interessante. É quando pessoas que já produziam conteúdo, já tinham esses bichos há muito mais tempo, começaram a vir tirar dúvidas comigo. E aí eu já via, falei, pô, então acho que o que eu tô falando tá fazendo sentido, né? Então essa troca de igual para igual eu acho que é muito interessante, até porque talvez muitas dessas pessoas criavam. É aquilo que a gente falava, tipo assim, mas o animal viveu tanto tempo assim. Eu falo, mas ele viveu ou ele sobreviveu? Ele viveu com qualidade de vida? Então, acho que tem algumas coisas que marcam muito para mim. Quando eu comecei a usar substrato natural para serpente. Todo mundo sempre criou no jornal. A vida inteira no jornal. Quem criava em casa botava só jornal. Eu passei a usar e comecei a falar do comportamento, da mudança de comportamento das serpentes quando ela consegue se expressar com esse enriquecimento ambiental. Ela se enterra, ela muda, ela anda mais. Hoje, se alguém posta criando cobra num jornal, é criticado. Então, isso eu acho que foi um ponto que eu acho que eu batia muito. E quando você vê as pessoas, quando a gente fala do influenciador, é quando você vê as pessoas fazendo o que você faz, ou repetindo isso. Então, eu acho isso muito legal, principalmente quando os grandes começam a fazer isso, que eu brinco que eu tenho um monte de medo de viralizar ou ser muito grande, porque vem aquele povo curioso, tipo TikTok. Cara, nem entro, passo meses sem lá, porque um vídeo viralizou e aí lá cresceu demais o perfil, mas não é muito meu público. Meu público é muito quem tem o bicho e quer dar o melhor pro bicho. Outro ponto que eu acho que para mim é entender referência é quando as marcas começaram a me dar esse retorno. Do tipo, caramba, você fala, vende, você sugere, as pessoas não tem barreira para isso. Então, hoje eu acho assim, não sou maior, eu tô, sei lá, chegando a 25 mil seguidores no Instagram, fora podcast, YouTube e tudo mais, que lançou um reality agora no YouTube. E eu tenho, se não me engano, hoje 8 marcas que apoiam o perfil, apoiam os conteúdos e tudo mais, e eu vejo muito esse retorno nos criatórios, quando tem bicho que eu não tenho, por exemplo, me manda bicho, você quer esse bicho aqui? Porque eu sei que você vai produzir um bom conteúdo, você vai ajudar a gente no modo como as pessoas devem criar. Então, tanto por eu fazer os manuais dos criatórios, a maioria a gente tem parceria, eu acho, de todos os criatórios hoje, tem 2, eu acho que a gente não tem parceria.
de produção de conteúdo, de desconto em cursos ou coisas do tipo. Então, eles usam o nosso aplicativo para gestão do plantel deles. Então, hoje, quando o cara recebe o bicho em casa, vai com QR Code, ele já importa desde o nascimento todos os dados do bicho na casa dele. Então, acho que esse ecossistema que a gente criou acaba me colocando, por isso que eu falei, se eu chego na rua, as pessoas, não é o Fernando, é oi, meu exótico. E eu falo, eu sou o seu exótico. A gente brinca muito dessas coisas porque as pessoas, virou meu nome praticamente nesse mercado. É meio exótico. Então, a gente passou a licenciar criatórios, dar consultoria para outras clínicas, para outros biólogos. Então, eu acho que é o que você falou, dinheiro, a gente não faz focado no dinheiro, mas essas consequências vão trazendo novos trabalhos e, obviamente, dinheiro, você trabalha dinheiro e tudo mais. Me permitir sair, por exemplo, do mercado, eu estava super bem, sair de férias e falar, mano, não volto para isso aqui, não. Acho que o último produto que eu lancei foi o Familhão do Huck, do Luciano Huck, na Globo, que é tipo um baú da felicidade da Globo. É aquela correria de mercado corporativo, mais de desenvolvimento, tecnologia, virando noite, então, final de semana, e sala de crise. Eu lembro que a gente lançou, acho que em abril, o produto do Luciano, e aí em maio eram minhas férias. Aí, 2 dias antes, eu acho, eu falei, gente, vou avisar, vocês já iam ficar sem em um mês. Eu não vou voltar. Eu vou me dedicar, eu faço mentorias também, então, tanto de negócio para essa área, tanto para manejo dos bichos ali e tal. Então, assim, já compunha bem minha renda, já consegui repor minha renda de várias formas ali, dando consultoria para outras empresas e tal. E falei, não preciso ganhar, viver só com os bichos? Pô, tranquilão. Posso ganhar metade, tá suave para mim. Não preciso de tanto para viver, não. E aí eu acho que foi ali que eu me estabeleci mesmo como referência, sabe? Em estar em vários mercados, em hoje falar nesse mercado sem falar da meu exótico e dos nossos produtos e tudo mais, assim, acho que é muito difícil. Entendi. Bruno, como é empreender num nicho tão específico de proteína de inseto, cara? Porque a gente está muito acostumado, o pessoal fala de tudo quanto é tipo, mas geralmente são de, sei lá, o ômega 3 do peixe, o não sei o que do outro, desses outros. Inseto é uma grande novidade no Brasil, principalmente para pet convencional, né? Sim. Como é que foi isso? E que sai para humanos daqui a pouco, né? Estamos na torcida. Cara, é um grande desafio, sim, né? Tem uma coisa que é muito interessante, assim, da indústria de proteínas de maneira geral, é que os números são muito gigantescos. E, ao mesmo tempo, rola essa ignorância mesmo, e que eu me incluindo como um ignorante num primeiro momento, que eu não sabia, né, dessa magnitude, assim, eu sabia, indústrias grandes, mas quão grande? Cara, e a gente está falando de milhões de toneladas sendo demandadas, né, no mundo inteiro, e Brasil especificamente. O Brasil, ele é o segundo maior mercado do mundo de ração, né? Terceiro maior mercado do mundo de pet. Então, assim, são milhões de exemplos, centenas de milhões de pets, são 180 milhões de pets no Brasil. Se não me falha a memória, é esse o número, mas com certeza é essa ordem de grandeza. E aí, falando de insetos específicos e da BSF, que se alimenta de resíduo orgânico, você entra num outro setor, numa outra indústria, que é o de resíduo. Né? E a gente hoje, por exemplo, processa 500 quilos de resíduos orgânicos por dia. E aí algumas pessoas ignorantes falam, caramba, quanta coisa, né? Mas, pô, isso não é nada. Só a cidade do Rio de Janeiro gera 4.500 toneladas dia de resíduo orgânico. Né? Então, pensa que, 30% de tudo aquilo que a gente produz de alimento no mundo, e incluindo o Brasil, é mais ou menos o mesmo dado, é desperdiçado. Então, a gente está falando de, assim, bilhões de toneladas de alimento sendo jogadas fora todo ano, né? Então, isso foi um negócio que me chamou muito a atenção. Ver que, a gente tem muito caminho para caminhar aí pela frente. E isso vira um desafio para empresas como a nossa começar do zero mesmo. Porque se a gente está entrando numa indústria que tem um nível de demanda tão gigantesco, o salto do 0 para o 1, esse 1 já é muito grande. Né? E esse meio do caminho entre o 0 e o 1, porque chegar no muito grande requer muita grana de investimento, equipamento, construção de fábrica e por aí vai. Então tem um caminho até chegar nesse 1. E esse meio do caminho ele é muito pouco assistido. Ou você tem máquinas que são laboratoriais, que é muito do que a gente utiliza hoje na Let's Fly, ou você tem máquinas que já estão no 1.
E aí o 1 é o início, porque vai até 100, né? É dentro dessa analogia que eu estou fazendo. Então, isso também vira uma oportunidade de mercado. Você tem empresas hoje se especializando na produção de insetos, criando máquinas para esse meio do caminho, para ajudar as empresas existentes a, enfim, caminharem e não morrerem, né, no zero ali. Então, isso também é muito legal ver o desenvolvimento dessa indústria como um todo, né? Hoje, a gente já está num lugar que não é mais aprender a produzir um inseto. Que começou assim, né? Como é que eu faço isso em larga escala? Né? Então você começa a aprender a fazer. Aí agora estão surgindo empresas especializadas numa determinada seção do processo como um todo. Então tem, por exemplo, uma empresa agora que acabou de fazer 7 anos de história, uma empresa israelense chamada Freezem. Eles são especializados na produção de ovos de larva de mosca-soldado. E eles exportam para o mundo inteiro. Eles adormecem a larvinha, eles chamam de congelamento, mas não é bem um congelamento, é um adormecimento das larvinhas que dá tempo para que eles mandem para qualquer lugar do mundo. Então eles estão especializados na cria e recria, que a gente chama. Tem outros que são especializados na área de engorda, tem outros que são especializados na área de processamento. Enfim, então está começando a acontecer esse movimento na indústria de insetos como um todo, e a BASF em especial que vem ganhando esse espaço, né, por ser um inseto mais eficiente no processamento. É o maior, eu acho, que domina esse mercado, eu acho, né? Relação de procura e tudo mais. Com certeza, hoje a BASF é o grande inseto do momento e tende a se estabelecer como o principal mesmo, por conta dessas características dela que ajudam na produção de maior escala, né? Ela é mais eficiente na produção, talvez menos sensível do que outros insetos. Então acaba que a BASF ganha essa notoriedade e é onde a indústria de insetos tem investido mais dinheiro mundo afora e aqui no Brasil inclusive. Mas assim, é um grande desafio, cara. A gente vem ajudando no processo de construção regulatório, vem ensinando, né, ao mapa. Os fiscais que nos visitaram, por exemplo, para fazer a liberação da nossa fábrica, era a primeira vez que eles estavam entrando numa fábrica de insetos. Né? Então eles chegavam, gente, me ensina. Passaram lá 4 horas com a gente com todo o prazer do mundo de ensiná-los e eles agradecendo, sabe? Então, é uma relação muito legal também participar desse processo de desenvolvimento de uma indústria do zero no país. Uma história, né? É muito rico o processo como um todo. Empreender já é difícil, empreender nessa indústria, então, nossa, é muito mais difícil ainda, mas é muito rico. De novo, assim, eu estou muito feliz, assim, quando eu comparo então com a minha vida na época do mundo corporativo, nossa, eu não faço, nem se compara, cara, nem se compara. Mas vamos lá, Fernando, cara, que conselho você daria para alguém que queira começar no mundo de exóticos? O que ele faz aí primeiro? Estuda. Muito. Antes do bicho chegar, antes de ter o bicho, cara, eu acho que isso é muito importante, porque é um mercado, às vezes, muito de impulso, igual foi eu com a iguana lá atrás. Você vê aquele bicho fantástico, você fala, mexe, né, com a gente, você vê uns bichos que você está acostumado a ver na TV e tudo mais. Cidades, por exemplo, que não tem... São Paulo ainda tem uma cultura muito de zoológico no interior, então a maioria das cidades do interior tem zoológico e tudo mais, mas a gente vai para outros lugares que não tem essa cultura de contato. Então, quando as pessoas vêm e descobrem que pode ter de forma legal... ficam loucas para ter e sai comprando. Só que eu acho que lê bastante, entenda o tamanho que esse bicho vai ficar. A gente estava falando aqui nos bastidores antes do pet herança, né? Vai comprar um jabuti, mano, quem que vai herdar seu jabuti depois? Alguém vai ter que herdar, que você vai e ele vai ficar. Alguns papagaios, araras também vivem muitos anos. Então, eu acho que é estudar. E no caso de réptil, principalmente, monte o recinto antes da chegada, estabilize tudo. Pega os graus que você vai precisar de umidade, de temperatura, estabilizou, aí fala com o criatório, pode mandar agora, tô pronto para o bicho chegar. Para evitar qualquer tipo de erro no início, assim, porque iniciante, às vezes, infelizmente, os bichos vão a óbito. Réptil é muito... E para você matar um réptil, você tem que se esforçar muito. Fazer força. O bicho é muito resistente, muito resistente, assim. Então, eu acho que cara, estudar. Ah, não gosto de ler, o manual tem 100 páginas, é muito científico. Ouça o podcast, a gente tem lá, não sei o que. Cara, tem, me manda direct. Eu respondo direct todo dia, toda hora e tudo mais. Eu falo, não manda áudio, me ajude. Agora tentando escrever, graças a Deus, me ajuda. Porque eu acho que a gente precisa, quem tem e tudo mais. E às vezes eu falo, não é nem pela pessoa, você pode até não gostar da pessoa. Não, mas a pessoa é chata, todo dia.
mas é sobre o bicho dela, é sobre a qualidade de vida do bicho dela. Então, acho que tem que ajudar. E nessas horas, às vezes, a pessoa te traz uma dúvida que você fala, caraca, nunca tinha pensado nisso. Então, você também aprende. Então, é uma troca, assim. Eu acho que, da mesma forma que eu fui esse cara chato, que ficava mandando pra galera das antigas no início, hoje eu acho que essa troca é uma gratidão, é uma forma de reciprocidade, assim. Então, mas estude, siga as pessoas que já têm, troque ideia. Eu acho que isso é fundamental mesmo. Bruno, visão de futuro para Let's Fly aí. Onde vocês pensam? Como é que tá a cabeça de vocês no futuro aí? Por mais que vai um passo de cada vez. Então, Fernando, como eu estava falando, o propósito da Let's Fly é o combate à fome e má nutrição, né? Então, quando a gente olha para o futuro, necessariamente a gente enxerga esse lugar. A grande dúvida é como chegar lá, né? Aí a gente entende que o caminho que a gente está perseguindo é um caminho vencedor. Então eu vejo a Let's Fly se organizando no tempo como um verdadeiro grupo econômico. O que a gente faz lá, a gente faz várias coisas, né? Então a gente trata resíduo orgânico, isso é uma indústria. A gente gera proteína, isso é outra. A gente gera biofertilizante, isso é outra. Óleo para cosméticos, isso é outro. Né? Consumo humano, mais na frente, isso é outro. Então, cada lugar desse é uma vertical de negócios diferentes. Comida de Dragão é o primeiro movimento que a Let's Fly faz de splitar, né, a marca Let's Fly para uma nova, para ter uma única e exclusiva forma de se comunicar, uma identidade própria, produtos próprios e por aí vai. Mais à frente a gente vai ter outras verticais dessa forma, né? Então o que a gente enxerga no final das contas, se a gente conseguir fazer isso tudo, cara, e a gente vai conseguir, né, é criar, a gente vai ter criado ali um modelo de negócios que é diversificado, é de impacto, é sustentável e profitable, né? Gera, né, lucro, que é importante para sustentar isso tudo. Então é um modelo que eu acredito de verdade ser um modelo, cara, centenário no final das contas, né? Assim, do ponto de vista de business. Então, assim, a visão de futuro no final das contas é essa. Tem a menor intenção em sair da Let's Fly antes da gente estar com o nosso pé no combate à fome e má nutrição. Quando a gente chegar lá, talvez, eventualmente, eu assuma algum lugar no conselho ou até saia da empresa. Mas, enfim, isso daí é um ponto que para mim é nefrálgico, assim. Isso é muito legal. Bom, vamos caminhando aqui agora para o final. A gente faz um bate-bola aqui entre nós, então vou começar para você assim. Se você pudesse mudar alguma coisa na alimentação animal amanhã, qual é a primeira coisa que você faria? Cara, eu acho que tem alguns que a gente não tem alimentações específicas para as espécies. As espécies estão chegando e a gente não tem o que ele come na natureza, vamos colocar para se alimentar. Vou dar um exemplo dos geckos arborícolas. Até poucos meses atrás, a gente dava papinha de lores, que é um psitacídeo. Não tem nada a ver com lagarto. Então, tem muitos nutrientes ali, muitas coisas naquela papinha que não é para esse bicho, né? Então, hoje até ajudei ele no desenvolvimento, a gente tem uns purês de fruta que já são específicos para esses lagartos, né? Então, eu acho que tem outros, agora vão começar a importar. A gente tem algumas serpentes no mercado que estão chegando, mas elas só se alimentam de outras serpentes. Você tem que mudar o hábito, a biologia de um bicho para ele passar a comer rato, que é o que a gente tem, o ave, eu particularmente não acho legal. Então a gente está rodando uma pesquisa junto com o CPPI, que é o Butantan do Paraná, com corn snake, que é uma espécie super difundida no mercado ilegal, que a gente está castrando elas para ver se funciona, para não ter nenhum risco de bioinvasão. E aí pode vir a virar pet lá no futuro, mas é muito com foco em fornecer essa serpente como alimentação também para outras serpentes que comem serpente, sabe? E você mudaria o quê? A minha resposta é mais direta, assim. A gente necessariamente precisa de fontes de alimento que sejam sustentáveis. E, enfim, como eu estava falando, a gente está no mercado, né, numa indústria ultra processada, mas pressionada seria ali a palavra que eu estava buscando. A gente tem que encontrar soluções que sejam mais amigáveis com o meio ambiente, e eu entendo que insetos seja uma dessas soluções, talvez a mais promissora. Enfim, eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem que enxergar como fonte de alimento para animais e humanos, alimentos que não estraguem a natureza, né? No final das contas é isso. Uma dica para quem quer ter um exótico saudável e sustentável: fugir da monodieta. Não é porque o meu bicho gosta de comer isso, eu só vou dar aquilo para eles. Os bichos precisam de variação. Então, cara, vai dar pro jabuti, igual eu tenho usado a BSF, por exemplo, pro jabutis ou pras tartarugas. Cara, pica tudo bem pequenininho para ele não conseguir selecionar. Eles são espertos, eles não são bobos não. Ele vai tentar selecionar ali, mas isso dificulta um pouco. No caso de serpente, a mesma coisa. Hoje você tem rato, coelho, camundongo, pintinho, codorna. Varia bastante essa alimentação. Eu acho que o bicho de natureza, ele
come muita coisa. Então, é sempre a gente tentar aproximar o máximo possível de como é que esse bicho se come na natureza, convive na natureza para tentar reproduzir isso, cara. Então, acho que para mim isso é fundamental. Sim, e aí eu acho também que as larvas de mosca soldado sejam... Contribui muito. Contribui muito, muito, né? muito. Essa é a minha dica. Eu tenho usado e, cara, posso falar para vocês, super aprovado. Os bichos comem muito bem. Que legal. Muito então já... bem. E aí é muito da forma mesmo. Por isso que eu falo, se eu tô gostando muito do produto de vocês, que a forma de oferecer muda completamente e você dá o bicho in natura mesmo, a larvinha. Então, eu vejo que a aceitação é muito maior, porque eu acredito que a palatabilidade, a facilidade de digestão e tudo mais. Sim. Vamos ver se o Grube vai fazer esse sucesso também com vocês. Imagino que sim. Legal. Vamos pular aqui para a parte final, então. Onde é que as pessoas conseguem te encontrar, Fernando? Vamos lá. Meu Exótico em qualquer rede, seja no YouTube, seja no Instagram, TikTok. Não apareço muito lá, mas está lá também. Então, Spotify também. Então, qualquer lugar que você colocar. E nosso site também, eu acho que é um grande hub que você encontra tudo isso ali dentro. A gente tem uma comunidade no WhatsApp também que é ativíssima. São mais de 600 pessoas ali. Legal. Tem que gostar de grupo, porque a galera fala, mas troca muita experiência, legal, e lá é segmentado. Então, você tem um grupo de serpentes, quelônios, rapinantes, aracnídeos, insetos. Você tem que estar lá nas de inseto com a gente. Lá. As de inseto. Então, a galera troca muita ideia, identificação de bicho. Então, tem pessoas que são super referências nessa... E não tem, como eu falei, tem muita gente das antigas que não tem Instagram. Tá no grupo, porque às vezes o criatório fala, pô, vou pedir o cara para entrar lá no grupo para ajudar as pessoas que estão pegando esse bicho que está começando, e aí os caras vão e entram. Então, é uma troca muito rica lá também nos grupos do WhatsApp. Que legal te ouvir, E aí tem um link lá no nosso site, tem uma parte de comunidade, tem um link, você já entra direto na comunidade, não precisa de aceitação nem nada, escolhe o grupo que você quer entrar e tá lá. Pô, maravilhoso. Vou com certeza entrar em talvez todos eles, porque no final das contas a gente também quer fazer esse processo de construção de comunidade, então a gente quer ser que nem vocês quando crescer. Porque a gente tem bastante coisa para beber dessa tua fonte, cara, porque é uma estratégia muito bacana. Comida de Dragão, o pessoal encontra em comidasdragão.com.br. A gente tem o Instagram também, @Comida de Dragão, e Let's Fly é letsfly.com.br, e o Instagram é @letsfly, @letsflyfood, e a gente está no YouTube também, entramos agora no TikTok, enfim, a nossa ideia está em vários canais de comunicação. Vamos também ter a estratégia de criar ali o nosso grupo de WhatsApp, enfim, para fomentar mais informação. Então, novas ideias, quem tiver, por favor, entre em contato com a gente. Fernando, obrigado demais, cara. Mano, valeu. Esse papo, nosso primeiro episódio já foi maravilhoso. Valeu, meu irmão.